agora, então, eu vou apresentar a dona Ana Guimarães. Ela é nascida na querida região da Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. Ana Guimarães começou a pregar bem cedo, apaixonada pela doutrina consoladora codificada por Allan Kardec, levando sua palavra doce, profundamente doutrinária e esclarecedora. Viajou pelo território brasileiro do Oiapoque ao Chuí. No exterior, esteve algumas vezes no Canadá e Estados Unidos, e em países da Europa e da Ásia. Fundou, junto com seu esposo, Geraldo Guimarães, o Centro Espírita Caminho da Esperança, no Rio de Janeiro. Sempre começa ou termina suas palestras com os versos iluminados de alguns de seus poetas favoritos, demonstrando a beleza e o amor inseridos na arte da declamação. Divulgando a doutrina espírita há mais de 50 anos, quando perguntada por sua biografia, ela sorri e nos diz que seus grandes atributos são ser mãe de 4 filhos e avó de 9 netos muito queridos. Parabéns por uma família tão linda e maravilhosa, que Jesus continue, abençoando sempre. E agora, dona Ana, passo a palavra para a senhora. Muito obrigada. Amigos, irmãos, internautas que nos ouvem, os nossos votos de tranquilidade e paz, em nome de Jesus. Há mistérios peregrinos nos mistérios do destino que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade a verdade das verdades, sedentos de paz e amor. E em meio dos mortos-vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. A dor que, através dos anos, dos algozes dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Antônio de Castro Alves, através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, enviou o poema do qual retiramos essas 3 estrofes, que tem tudo a ver com a nossa trajetória aqui na Terra. Estamos jornadeando e sempre com a indagação que já é centenária, ou secular. Por que estamos aqui? De onde viemos e para onde nos dirigimos? Indagação secular, mas que é tão atual, tão presente, porque, em realidade, nós que somos espiritualistas, e a maioria da população da Terra é espiritualista, crê em alguma coisa, crê na continuidade de alguma coisa, além da nossa visão material. Todavia, parece que a coisa fica apenas na linha da crença. Eu creio na imortalidade da alma, eu creio em Deus, eu creio nos santos, eu creio nos espíritos, eu creio... Bem, eu posso crer em qualquer coisa, eu creio. Todavia, é uma crença apenas superficial, que qualquer coisa que diga contrário ou qualquer coisa que nos deixe atormentados faz com que desapareça essa crença. O espírita não é diferente. O importante, portanto, é que busquemos a realidade das informações espíritas, porque vamos nos lembrar que o espiritismo é uma filosofia,
é uma filosofia que inquire, é uma filosofia que indaga, que busca, que pergunta, que faz um trabalho de busca de alguma coisa. E é uma doutrina que responde também. A filosofia pergunta, responde, apresenta uma tese, apresenta uma antítese e uma síntese de tudo. Então, a filosofia trabalha. E essa filosofia que indaga, ela tem uma base que é estruturada na ciência. E a ciência apresenta fatos. O Espiritismo é uma filosofia de bases científicas. Equivale a dizer que essa filosofia que inquire, que apresenta algumas respostas, ela sedimenta essas respostas através do quê? Através da ciência, que então apresenta a realidade daquilo que a filosofia apresentou. Então, o espírita, ele não tem que acreditar na imortalidade da alma, acreditar na comunicabilidade dos espíritos, acreditar, não tem que acreditar, ele tem que ter certeza, porque essa certeza já foi apresentada pelos pesquisadores no passado. O que ocorre é que, dentro dos estudos que realizamos nas casas espíritas, nem sempre buscamos aqueles pesquisadores que, ao tempo de Allan Kardec, antes de Allan Kardec e depois de Allan Kardec, buscaram aprofundar o bisturi da razão, do raciocínio, para trazer a realidade imortalista de que nos fala a doutrina espírita. Recordando, então, que essa filosofia, que tem bases científicas, somente quando ela é entendida devidamente, ela poderá chegar às consequências de ordem ético-moral, comportamental, de mudança para a criatura humana. Somente quando ela é uma certeza granítica, não embasada naquilo que foi dito, naquilo que se ouviu dizer, mas embasada naquilo que nós estudamos, naquilo que vimos, através das obras subsidiárias às obras de Allan Kardec, que demonstram, através do aprofundamento científico, a realidade imortalista, fazendo com que as expressões poéticas quebrem-se as lápides dos túmulos, como diz Castro Alves, e fazer com que eles se levantem. Isso aconteceu à época de Allan Kardec, antes dele e depois dele, e continua acontecendo até hoje. Todavia, quando perguntados, nem sempre os espíritas sabem dar uma resposta que seja realmente embasada nessa certeza da imortalidade da alma, demonstrando o que já fizeram os pesquisadores no passado, ou demonstrando a realidade daquilo que é afirmado no Livro dos Espíritos. Então, a mensagem, o poema de Castro Alves, tem muito a ver com essa assertiva, quando ele diz: há mistérios peregrinos nos mistérios do destino. Quer dizer, tudo isso deixou de ser mistério. Através do quê? Através da pena abençoada de Allan Kardec, do trabalho notável dos pesquisadores e desses médiuns extraordinários que chegaram até nós e que nunca desdenharam ser colocados à prova, demonstrando a comunicabilidade dos espíritos. Então, acabou esse mistério que nos manda o renascer. Então, se alguém perguntado por que renascemos, oh, meu Deus do céu, está lá no Livro dos Espíritos. A reencarnação é uma oportunidade que a lei nos concede de consertarmos alguma coisa que nós destruímos no passado ou que desconcertamos no passado, estabelecer novas diretrizes e preparar a nossa vida futura, de preferência
em bases sólidas, harmônicas, através das virtudes que conquistemos ao longo da nossa existência. Então, esse mistério peregrino é a misericórdia divina funcionando, dando-nos o quê? Não um castigo eterno, que não tem nenhum parâmetro de realidade, mas dando oportunidades para que construamos em nosso porvir essa tão sonhada felicidade, que Jesus diz que não é deste mundo, não deste mundo terra. Jesus diz que a felicidade não é desse mundo interior nosso, um mundo construído através do quê? De ilusões, através de mentiras, através de falsidades. Para esse mundo, não, a felicidade não está a caminho. Mas quando mudamos esse mundo interior e começamos a valorar as virtudes, vendo nelas o caminho a ser palmilhado, a busca da perfeição, então a felicidade é para estas criaturas também. Basta que nós peguemos o Evangelho, não para fazermos uma leitura superficial ou um comentário superficial, analisando palavrinhas aqui, palavrinhas ali, não, mas para entendermos o contexto daquilo que Jesus falou e que para nós é um roteiro, um largo roteiro para o encontro da sonhada felicidade, da sonhada paz. Então, quando o Evangelho nos diz, "Sê tu quem ame", lemos essa frase e vamos fazer um comentário sobre ela. Meu irmão, o Evangelho convida você a amar, convida você a querer bem, convida você... Não, o Evangelho não está convidando você, não, está convidando a mim. Sê tu quem ama, esse tu sou eu, esse tu é você, esse tu somos todos nós. Então, aquele que está lendo, sê tu quem ame. É tu que tem que abrir as comportas da alma, do coração, para permitir que saia de lá todo sentido de animosidade que exista, toda malquerença que possa existir dentro de você, que tudo que representa lixo e que nós devemos botar fora para permitir que a amizade, o amor, um dia possa realmente penetrar as nossas almas, os nossos corações, abrindo-nos o caminho da felicidade. Mas o que geralmente guardamos assim com muita usura no coração são mágoas e ressentimentos. Isso nós temos em quantidade. E, naturalmente, essas mágoas e esses ressentimentos vão gerando dividendos e vai aumentando cada vez mais. À medida que o tempo passa, nós vamos aumentando o nosso quinhão de mágoas. Quando o "Sê tu quem ame" convida exatamente no sentido contrário, que nos libertemos dessas mágoas e ressentimentos para começarmos a trilhar o caminho do equilíbrio, da paz e da verdadeira fraternidade, que um dia vai viver na Terra. Sim, vai, tenho certeza que vai existir entre todos nós. E não haverá mais disputas, não haverá mais nada que obnubile a mente, não permitindo que vejamos a vida com olhos de esperança, com olhos de paz. Então, o poeta continua, nos mistérios peregrinos que nos mandam renascer da luz do Criador nascendo. Olha que visão linda do nosso nascimento, porque realmente nós saímos das mãos luminosas de Deus. Da luz do Criador nascemos. Então, vivemos as múltiplas vidas, passando pela fieira do sofrimento, da dor, da angústia. Não que isso seja uma imposição da reencarnação. Isso é uma construção de cada criatura. Porque nós poderíamos fazer um roteiro de paz, de tranquilidade, se nós construíssemos isso. Mas preferimos
utilizar um roteiro de dor e de sofrimento. Então, se é uma provação, que a gente passe com nota 10. E se é uma expiação, que a gente expie com educação, com respeito e com responsabilidade de quem entende os objetivos da reencarnação. E vamos volver à mesma luz. É uma fatalidade. Essa jornada nossa, através da fieira das reencarnação, que serão mais ou menos dependendo da nossa vontade, para retornarmos às bênçãos das mãos do nosso Criador. E aí, lembrando que a dor que geralmente olhamos com tristeza, com amargura, com sofrimento, achando que a dor é um peso que o castigo que chega de Deus, a dor. Não é. A dor é uma bênção. Imaginem se não existisse dor. Imaginem se nós não sentíssemos dor. Nós não iríamos sobreviver aqui na Terra se não houvesse a dor. Então, a dor é um estímulo de defesa do organismo quando ele é acicatado por alguma coisa. Ou seja, se nós encostamos a mão numa chapa quente, nós retiramos a mão no instinto de defesa, defesa da integridade orgânica. Então, a dor, em qualquer circunstância, ela é um estímulo de defesa. Se dói o estômago, vamos procurar saber o que é que está incomodando o estômago. Se dói a perna, o joelho, as juntas, que é uma beleza de dor. A gente vai procurar saber o que é que está acontecendo. Então, é um estímulo de defesa. Aí alguém diz assim, mas a dor moral? É a mesma coisa, não muda. Muda a situação, mas não muda os objetivos. A dor moral também é um estímulo de defesa para que nós lembremos que estamos errados em alguma coisa, que estamos falhando em alguma coisa, que tropeçamos em algo e que precisamos, então, estabelecer um reequilíbrio diante das dores morais que nos acicatam. Então, é a dor que, através dos anos, diz o poeta, dos algozes, daqueles que foram realmente fatores de infinito sofrimento para outras pessoas, mas a dor vai transmutando essas criaturas. Então, aquele Nero do passado, aquele imperador sem entranhas do passado, de repente se apresenta como um abençoado auxiliar de Jesus, colaborando no aprimoramento da sociedade humana através de um trabalho de ternura, através de um trabalho de amor. Então, vamos observar que é tudo uma questão de posição em que nós estamos olhando o nosso mundo, olhando as coisas que nos rodeiam e demonstrando a infinita misericórdia para conosco. Deus nos dá todas as condições para dirimirmos os problemas que nos afligem, resolvendo-os para iniciarmos a nossa jornada em busca da felicidade, em busca da paz. A vida, dizia o Senhor Guimarães, é um hino de esperança, porque a cada dia que surge, através dos livros abençoados, nós vamos abrindo portais que iluminam a nossa visão e nos dão a certeza de que sempre temos um Cirineu caminhando ao nosso lado. Ainda na juventude, tínhamos o costume de juntar uma caravana e fazer visitas a hospitais, a sanatórios. Visitávamos. E, uma ocasião, fomos a um sanatório. Estávamos lá de visita, um grupo de jovens, e uma enfermeira que nos acompanhava falou de um rapaz que nós já havíamos visto à distância. E ela disse, coitado, ele não é violento, não é agressivo, mas nossa, é louquinho, coitadinho. Imagina que ele vê coisas
ele vê coisas e fala que está vendo, está ali, mostra para as pessoas que a gente não vê nada. Outra hora ele escuta vozes, então ele está falando bem alto e ninguém escuta nada. Então ele já está aqui conosco há mais de um ano e não houve melhora nenhuma, parece que cada vez ele fica pior. Já ouve mais vozes ainda, antes era só a voz de uma criança, agora ele está ouvindo outras vozes, antes ele via olhos de criança, agora já está vendo outros olhos também, uma coisa assim. Demorou um pouco para que nós pudéssemos nos aproximar dele, mas depois, com a constância, com a ida, os cultos, nos aproximamos dele e tivemos a oportunidade de, numa conversa, ele dizer assim: eu sou louco, eu vejo coisas que ninguém vê, eu ouço coisas que ninguém ouve, sou louco. Os meus pais me colocaram aqui porque de repente ficaram com medo de mim, porque eu estava vendo coisas na minha casa, porque eu estava ouvindo coisas. Então eles me trouxeram aqui para um tratamento e eu estou aqui já há algum tempo e não melhorei, porque cada vez as vozes falam mais e as coisas aparecem mais e mais. É loucura, a senhora não acha? E a médium que estava conosco disse: não, eu também vejo. Eu vejo os olhos que você vê e eu ouço a voz que você ouve. Aí ele disse: e a senhora é louca? Não, não sou louca. Eu sou médium e você também é. O que você está vendo, o que você está ouvindo, existe realmente. São espíritos. Você tem essa faculdade, eu também tenho. Algumas pessoas têm, outras não. Dizem que a maioria de nós somos médiuns, mas nem todos têm essa condição. Depende de um fator muito importante, do qual não vamos falar agora, que não é o nosso assunto. Mas você fique tranquilo, disse ela para ele. Ele sorriu e disse: então, o que é que a senhora vê? Ela falou assim: 2 olhos de criança. 2 olhos tristes de criança. Às vezes cheio de lágrimas, outras vezes não. Ele ficou muito pálido, depois ficou muito vermelho. Havia uma alegria vibrando nos olhos dele. Mas é isso mesmo que eu vejo. E a voz? A voz diz: papai, por que não me deixou nascer? E o moço começou a chorar. Continuamos a visitá-lo outras vezes, até que se estabeleceu uma amizade e ele contou a sua história, porque estava ali no sanatório. Era filho único de um casal que tinha uma situação econômica boa e ele vivia ali tranquilo, estudando, muito paparicado pelos pais, era filho único, até que uma ocasião foi uma jovem trabalhar na sua casa, empregada, doméstica, e ele olhou e achou-a muito simpática, bonitinha, e a moça interessou a ele. E ele, então, começou a fazer um joguinho de conquista com a menina, mas ela era muito reservada, muito séria, então não aceitava o seu joguinho, mas ele foi insistindo, e quanto mais ela resistia, mais interesse suscitava na sua vontade, até que ele a esperou numa saída, acompanhou-a, conversaram, e do outro dia ele a acompanhou novamente, depois foi acompanhando, e se estabeleceu um romance entre os dois. E a jovenzinha dizia: sua mãe não vai gostar. E ele respondia, naturalmente, com aquela verve de criança: mas quem tem que gostar sou eu. Então, aquela conversa muito boa, a jovenzinha também
tímida e sem muita cultura. E foi até que ele a conquistou totalmente. Depois dessa conquista, como ocorre geralmente com os conquistadores baratos, o interesse caiu. Foi desaparecendo, desaparecendo, e ele não se interessou mais pela menina. Quando estava completando já 18 anos, ganhou uma moto do seu pai e então ia para a escola com a moto. E numa manhã em que ele estava se preparando para sair, estava passando um pano na sua moto, gostava de vê-la brilhando, e estava se preparando para sair, a moça pediu um tempo para ele, por favor. Aliás, ela já tinha sido mandada embora pela mãe do rapaz, quando a mãe descobriu que alguma coisa estava acontecendo, mandou a jovem embora. E ele também não a procurou mais. E naquela manhã, quando se preparava para sair, ela estava do outro lado da rua, pediu a ele que esperasse, atravessou a rua e chegou perto e disse: você não me procurou mais? E ele: olha, acabou, sabe? Os meus pais descobriram e não gostaram dessa história, e é melhor que cada um siga o seu caminho. Ela disse: mas você disse que era diferente. E se eles não gostassem, não tinha importância, porque era você que tinha que gostar. Ele falou: era essa conversa que a gente tem assim, sem pensar. Mas agora eu tenho que ir para a escola e de repente mamãe pode aparecer aí, ela não vai gostar da nossa conversa. E ela disse: por favor, eu preciso muito conversar com você. Mas agora eu não tenho tempo. Amanhã, então, também não vai dar, eu tenho compromissos. Depois, não, olha, melhor que você não me procure mais. Não tem mais nada para dizer para você, nada, a não ser isso. Foi um romance, mas acabou. Ela saiu, atravessando a rua, o carro veio disparada. Ele disse: até hoje eu fecho os olhos e escuto o baque do corpo que voou no espaço e bateu no chão. Até hoje eu ouço aquele ruído seco dos pneus do carro freando e a pancada do corpo no chão. Não sai da minha cabeça. Meus pais vieram correndo também, foi aquele tumulto, e viram que era a moça que havia trabalhado na nossa casa, mas não ligaram a presença dela e pensaram que ela tinha ido para pedir para voltar para o trabalho, aquela coisa toda. E o tempo passou. Eu fiquei muito doente, angustiada com aquela cena que eu havia visto. Os meus pais entenderam, tive muita febre, chamaram o médico, aquela coisa, tudo normal, porque foi um impacto muito grande, afinal de contas. E então, quando eu fui retornando o equilíbrio orgânico depois da enfermidade, eu estava ainda acamado, quando mamãe chegou, trouxe o café da manhã, e naquele momento eu olhei para a parede e eu vi dois olhos de criança, que me olhavam fixamente. Eu fechei os olhos, virei a cabeça para o outro lado, os olhos estavam lá. Olhei para a cortina, lá estavam os olhos. Para onde eu virasse a cabeça, os olhos estavam. Mamãe notou que eu estava angustiado. O que é? Eu disse: nada, nada. Depois olhei, sumiram. No dia seguinte, a mesma coisa. E no outro dia, e no outro dia. E aqueles olhos estavam ali constantemente me olhando. Eu não sabia o que era aquilo, se era uma ilusão de ótica, mas não era ilusão, eram tão reais e pareciam cheios de lágrimas. Outra hora
pareciam alegres, felizes, olhando para mim. Era uma loucura. E eu me escondia por baixo do travesseiro, por baixo das cobertas, mas não adiantava. Os olhos estavam me olhando. E passou, eu não saía da cama. Meus pais estavam preocupados, não sabiam. Os médicos disseram que eu já estava bem, mas eu não saía da cama, não saía do quarto. Eu tinha medo de abrir a porta do quarto e me encontrar com os olhos. Depois de uns 3, 4 meses daquela visão, eu comecei a ouvir a voz, uma voz de criança que dizia: papai, por que não me deixou nascer? Papai, eu te amo, papai. Por que não me deixou nascer? Eu não entendia. Eu não sabia o que era aquilo. Eu nunca fui pai na minha vida. Eu não tinha nada a ver com paternidade. Por que aqueles olhos de criança e aquela voz de criança? Aí eu não aguentei. Comecei a dizer à mamãe, dizer a papai: olha, está ali. Mas eles não viam nada. Eu tapava os ouvidos e a voz continuava em meus ouvidos. Eu dizia: está falando alto. Eles não ouviam. E eu comecei a querer bater naqueles olhos, espantá-lo da parede. E eu não conseguia. Então eles me levaram a um psiquiatra. Comecei a tomar remédios. Parecia que quanto mais eu tomava remédio, mais aumentava o campo da minha visão. E eu fui trazido para cá. Estou aqui. E eles, os olhos continuam a me observar. E eu não sei exatamente o que aconteceu. Ficamos sabendo mais tarde. A jovem estava grávida. E naquela desencarnação violenta, desencarnara ela. E o espírito que estava no seu ventre também abandonou o corpo. Os dois. E tivemos a oportunidade, então, de conversar com ele, contar a ele: é o seu filho. É o filho que você nem ficou sabendo que estava a caminho. Mas isso pode passar. Vamos orar. Você sabe agora que é um médium. É possível que desapareça totalmente a visão e as vozes, ou é possível que continue e que você seja convocado também a colaborar no levantamento de outros espíritos que estejam sofrendo, porque esse espírito que te acompanha não está sofrendo, está feliz ao seu lado, porque te ama. E continuamos ali com amizade, e ele foi melhorando, já foi aprendendo a lidar com a mediunidade, até que chegou o momento em que os pais receberam a notícia de que ele estava totalmente curado. E ele sorria, curado de uma doença que vai me acompanhar agora para sempre, e que eu vou fazer dela a melhor coisa possível, para que o meu filho retorne ao corpo físico e, se possível, que ele seja meu filho, se porventura eu venha a me casar, quem sabe. E já não via mais, durante já quase um ano, que ele não via mais os olhos da criança, nem ouvia a voz. Quando chegou o dia dele deixar o sanatório, os pais foram buscá-lo, ele estava tão feliz. Era espírita agora, estava estudando, ia frequentar o centro e percebia outros espíritos, ouvia outras vozes, não ouviu mais a voz do seu filho, mas ouvia outras vozes. Quando estavam saindo do sanatório,
ele falou assim, preciso olhar mais uma vez. Foi o local do meu reencontro comigo mesmo. Foi a minha prisão e a minha libertação. Parou no portão, olhou o casarão enorme e saiu. Quando estava no meio da calçada, percebeu que encostado no muro do sanatório estava uma sacola de supermercado, que estava se mexendo. E ele disse à mãe: Olha, mãe, deve ser alguns gatinhos ou cachorrinhos que abandonaram aí na sacola. E a mãe disse: Sim, meu filho, mas deixa os gatinhos ou os cachorrinhos aí, não vamos levar isso para casa, não. E disse: Ah, mãe, que pena. A gente passa para outras pessoas, mas não vai deixar os bichinhos aí, não. Aí a mãe permitiu e ele foi lá pegar a sacola. E qual não foi a sua surpresa? Não era nem gatinhos, nem cachorrinhos. Era um bebezinho, era um neném que ali estava, esperneando, se movimentando, um recém-nascido. E ele disse: Olha, mãe, olha o que está aqui. A mãe veio correndo e o pai, e viram. E disse: ainda bem que nós estamos aqui na frente do hospital. Vamos levar essa criança lá para dentro e deixar. Aí disse: Mãe, não posso. É meu. É o meu neném. Rapaz, que o meu neném, meu filho? Você está deixando agora o sanatório, não vai arranjar um problema. Não, mãe, isso aqui não é um problema, isso é uma solução. Este menino é meu. E levou a criança para casa. Bem, a vida é um hino de esperança e é esse mistério peregrino que nos manda renascer. E a gente, às vezes, não consegue entender, mas ele entendeu. Começou a frequentar a casa espírita e a levar o seu filho. E depois de algum tempo, quando nos reencontramos novamente, ele era um mestre lá da evangelização de crianças, dava aula lá na escola de educação espírita. E quando nós chegamos, ele disse: Oh, que bom reencontrar vocês. Olha lá. E eu vi um garoto de 7 anos correndo. Ele disse: O meu filho. E então a criança parou, pareceu que ouviu, apesar da distância, e veio correndo do lado dele, abriu os olhos e falou assim: Oh, papai, que bom que o senhor me ajudou a viver. E ele disse, isso ele fala sempre. Antes ele dizia, por que não me deixou nascer? Hoje ele diz, que bom que o senhor me ajudou a viver. É o meu filho. E ele perguntava sempre se era. Eu disse, não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas, na dúvida, melhor que você o ame, melhor que você o eduque, o oriente, para que ele seja um cidadão honesto, honrado e que respeite as jovens que porventura venha a cruzar o seu caminho, mesmo que elas não se respeitem, mas que ele procure respeitá-las. Isso é o melhor, é o mais importante. A vida, essa oportunidade abençoada, ela precisa ser também entendida. A vida que nós estamos vivendo, ela tem um valor inestimável em nossas mãos. Ela fará de nós espíritos o que nós fizermos dela aqui agora. Quando nós olhamos para o passado e vemos no trabalho notável dos arqueólogos, arrancando da intimidade da terra aquelas civilizações que já passaram, então a gente pode observar o Fausto, a riqueza, tanta coisa que construída, gigantesca, luxuosa, e que todavia passou, ficou no passado.
Onde estão aquelas cabeças coroadas do passado, os grandes heróis do passado? Todos eles se foram. Mas nós não conseguimos enxergar a vida assim. Um grande general romano, chamado Cincinato, certa ocasião, ele discursando entre os senadores romanos, ele disse uma frase que é lapidar. Ele disse: se nós não aprendermos a analisar o passado, nós estamos projetando para o futuro os mesmos erros que eles cometeram no passado. E é verdade. Aqueles que viveram para as honras do mundo, aqueles que viveram para as riquezas do mundo, os que viveram para o poder do mundo, todos passaram, todos viraram pó. E o homem ainda hoje é apaixonado pelo poder, pelas honrarias, por coisas que não têm valor, esquecendo que o que tem realmente valor são as honrarias da alma, são os valores que nós colocamos na intimidade do nosso coração e que nós poderemos levar conosco para onde formos no mundo espiritual. Aliás, na resposta 625, os Espíritos disseram que o nosso modelo e guia é Jesus. Então, o exemplo que esse modelo nos deu foi um exemplo de dignidade, um exemplo de amor constante e de desapego total a tudo que diz respeito à terra. Nem honraria, poderia ter nascido num berço de ouro e nasceu numa estrebaria. Poderia possuir um palácio, todavia era um andarilho. Poderia tanta coisa, e todavia tomou para si uma cruz enorme que colocou sobre os ombros para conduzi-la até o cimo do Monte das Caveiras, onde ficou como um hífen de luz entre o céu e a terra. E enquanto exclamava: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, olhava a multidão que ele havia perdoado anteriormente. Jesus, esse nosso modelo e guia, ele caminha diametralmente oposto à nossa jornada. Nós estamos ainda sedentos de honrarias e de poder, e ele não tinha nada. Nós ainda nos locupletamos com os elogios, e ele nunca se importou com isso. Era o maior entre todos, todavia, lavou os pés dos seus discípulos. Quando? Quando vamos aprender com o modelo? Quando vamos seguir os passos desse guia? Talvez, como diz Alta de Souza, agora, enquanto é hoje, eis que fulgura o nosso santo momento de ajudar, de começar a trilhar essa jornada de harmonia. De que vale os títulos? De que vale as honrarias do mundo se abandonamos o corpo e ele se transforma em pó? De que vale essa diferenciação entre as criaturas, negros, brancos, amarelos, vermelhos? De que vale essa diferenciação se todos vão virar a mesma coisa dentro de um caixão que nivela todas as criaturas? Então, nós vamos observar que as questiúnculas do mundo são tão pequenas que não vale a pena nós sustentarmos uma batalha que não leva a coisa nenhuma. Então, hoje nós estamos aqui pregando essa doutrina abençoada que é o Espiritismo, mas não pregando com a boca, não com o interesse de agradar as pessoas de uma maneira superficial,
mas com uma vontade de que não seja apenas a boca que fale, mas que fale o coração também, para que aqueles que ouçam sintam aquilo que estamos dizendo. E dessa forma, quem sabe, comece a estruturar uma nova existência, estabeleça uma mudança comportamental, recordando que o Espiritismo é uma filosofia de bases científicas e consequências ético-morais. Mas essas consequências só ocorrem o dia que verdadeiramente nós temos a certeza da imortalidade da alma e a certeza da reencarnação. Então veremos que as coisas do mundo são supérfluas, mas os valores da alma, essas são para a eternidade, para sempre. E aí começaremos a amealhar o quê? As virtudes. Vamos buscar a paciência, a tolerância, a resignação, a caridade, a humildade. Oh, meu Deus, todos esses sentimentos que alcandoram a alma e que mudam a nossa cerviz e faz com que a nossa companhia seja agradável aos outros e eles não se afastem de nós. Ou então, quando nós nos afastarmos, que deixemos pegadas de luz, como deixou Francisco de Assis, como deixou Francisco Cândido Xavier, como deixou Irmã Dulce. Oh, meu Deus! Madre Teresa, como tem deixado Divaldo Pereira Franco, como deixou Dona Ivone Pereira, essas pegadas de luz que vão iluminar o caminho de muitos. Trago versos dentro da alma, como o sol traz luz em si. Eu vivo a vida cantando porque poeta nasci. Ouço cachoeiras rolando das alturas dos meus sonhos, em dias claros, risonhos, de luminosa beleza. Nesse plano eterizado, quando eu penso estar pensando, estou com a alma escutando a prece da natureza. Há no meu peito cascatas, vibrando ternas sonata no teclado das estrelas. E embora a grande distância, seja noite ou seja dia, com as lunetas da poesia, eu sempre consigo vê-las. Há no meu peito um garimpo de cristais e diamantes, e eu mesmo sou garimpeiro que só procura brilhante que tenha cor de alvorada. Pedra com jaça ou defeito, no garimpo do meu peito, não quero seja encontrada. Niágaras, Paulo Afonsos, Sete Quedas, Iguaçus, cataratando os meus sonhos a quedas d'águas aflus. Fontes líricas serenas, bandos de lindas falenas, dando mil cores ao dia, jardim suspenso nos ares, e outras notas singulares, faz-me conhecer a poesia. Por tanta luz que vislumbro, pela ventura que tenho, por tantas vozes que escuto, sem que tais bênçãos mereça, eu não sei como agradeça a glória que Deus me deu. Sim, meu Pai, me sinto mudo, porque vós me deste tudo, o dom de viver na terra, com os olhos fitos nos céus. Muito obrigada, muita paz. Nossa, muito obrigado, Dona Ana, por essa noite maravilhosa, né, de um pouco mais de entendimento da doutrina, essa doutrina que engrandece a todos nós, né, que temos a oportunidade de participar e vivenciá-la, né. Eu acho que a grande questão que a senhora colocou aí é justamente essa, né, a gente aprender a vivenciar o Evangelho e os exemplos de Jesus no nosso dia a dia. Obrigado pelos ensinamentos de hoje, obrigado pela poesia, é muito bonita, muito conhecimento, isso engrandece a nossa casa que esse ano completa 100 anos, então a gente vem de uma série de comemorações, é uma série de bênçãos, né? Ter pessoas como a senhora aqui prestigiando esse momento tão importante para nós. Muito obrigado mesmo, muito obrigado Solange, por acompanhar nessa noite de hoje também, dispor o seu tempo, né, em pleno feriado, e que possamos, né, continuar
espalhando esse evangelho para todos aqueles que necessitam de palavras de consolo e de paz. Eu vou fazer a prece de encerramento e agradecimento à dona Ana, né, para a gente poder encerrar essa noite tão maravilhosa de hoje. Então, obrigado, Jesus, obrigado os mentores da Casa de Paulo Ortiz, por esse momento tão especial, de pessoas tão especiais, de tanto conhecimento da doutrina, de tanta alvidez nas palavras, para que essas palavras possam fazer algum sentido para nós, no nosso dia a dia, na nossa vida, nas nossas atitudes, nas nossas preces. Obrigado, Senhor Jesus, por essa casa tão abençoada, receber tantas pessoas boas, tantas pessoas necessitadas, para que possamos muitas vezes amparar e ser amparados. Obrigado, Mestre Jesus, por ser esse modelo, pela doutrina que nos abre os olhos, que nos contempla, que nos enche o coração de paz e de amor. Obrigado, Senhor, obrigado aos mentores, que assim seja. Obrigado, dona Ana. Muito boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigada. Boa noite.